Então, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula, a aula experimental do Tânia. A gente vai começar falando com uma frase-chave de todo o nosso projeto dentro da visão do Tânia. Essa frase a gente vai lembrar sempre nas nossas aulas. Essa frase a gente vai ouvir várias vezes no decorrer dos nossos estudos. Ela é mencionada algumas vezes, principalmente na Torá. Ela é mencionada em Devarim, capítulo 30, verso 14, a gente encontra essa frase mencionada. E às vezes a gente nem prestou atenção no que ela está dizendo para nós. Mas a preciosidade que ela envolve, o profundo entendimento que ela demonstra para nós é incrível. E além disso, é uma coisa que a gente nem percebe, é uma coisa que a gente deixa passar direto, passa batido, a gente não se dá conta. Mas eu vou colocar para vocês aqui o segundo slide para a gente ler essa frase junto. Alguns já conhecem, mas eu acredito que para outros será uma frase nova. Essa frase ela consta no primeiro volume do Tânia, está ali na parte de compilação do autor, e ela dá a base de todo o estudo, como eu falei anteriormente. Diz o seguinte: compilado dos livros sagrados e dos mestres de santidade celestial, cujas almas estão no Éden, baseado sobre o versículo: pois esta coisa está muito próxima de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-lo. Devarim 30:14, Deuteronômio 30:14. Explanando com o cumprimento das mitzvot, mandamentos, está excessivamente perto, tanto num caminho extenso como num caminho curto, com a ajuda do santo abençoado seja ele. Quando a gente se depara com essa frase, a gente imagina o seguinte: quer dizer que cumprir um mandamento, cumprir uma mitzvah, está perto de mim o tempo inteiro? Sim, exatamente isso. Of course, como fala em inglês. Eu não domino inglês, mas foi só uma tentativa, viu? Cumprir uma mitzvah está pertíssimo de nós. Na verdade, ela está tão perto que às vezes a gente nem se dá conta disso. Observe que às vezes durante o nosso dia, no decorrer do nosso dia, nossa semana, sempre existe a oportunidade da gente cumprir um mandamento. Mas existe ainda uma chance muito mais próxima, que é em relação ao nosso próprio comportamento, principalmente. E como a gente lida com as energias que estão dentro da gente. Então, quando você lê essa frase, a gente observa que nem imagina, nem passa às vezes pela nossa cabeça que cumprir uma mitzvah está tão perto de nós. A gente imagina que para cumprir uma mitzvah, de repente tem que encontrar uma pessoa na rua, tem que esperar uma festividade, tem que fazer algo extremamente grandioso. Na verdade, não. Nós podemos lidar com as nossas forças internas e assim nós sabemos que existem mitzvot que podem ser cumpridas a partir desse mecanismo interno que a gente tem. Essas duas energias que a gente luta constantemente. E a gente pode ler o finalzinho da frase que diz assim: tanto num caminho extenso como num caminho curto. O que isso significa? Tanto com muito esforço para chegar até o cumprimento dessas mitzvot, como com o menor esforço para chegar também ao cumprimento dessas mitzvot. Tudo isso depende de um ponto que parece simples, mas depende da compreensão de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem entender um determinado assunto muito rápido. Tem pessoas que demoram para entender o assunto e quando elas entendem fica guardado dentro dela. Tem pessoas que ao entender um assunto daqui a pouco ela esquece, mas com o tempo ela vai se habituando. Então isso depende do nível de alma de cada pessoa, depende do caminho que ela vai, da jornada que ela vai trilhar, para que ela possa compreender de uma maneira mais profunda, de uma maneira menos profunda. O próprio Alter Rebbe diz no primeiro volume que nem todo mundo vai entender esses assuntos com facilidade. E cada um vai entender dentro do seu próprio nível, dentro da sua capacidade. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: independente do nível que uma pessoa se encontra, independente do padrão que ela tenha, ela vai conseguir captar essa energia espiritual, ela vai conseguir pegar essa energia espiritual e vai conseguir transformá-la em ação para cumprir as mitzvot. Obviamente vai depender de como está o coração dessa pessoa, de como estão as intenções dessa pessoa. Mas ela vai ter a possibilidade, em menor ou maior grau, de cumprir mitzvot. Tá certo, pessoal? Então vamos andar um pouquinho. Agora nesse versículo a gente tem uma ideia muito
muito simples sobre isso. Nós temos a ideia de que obedecer a Deus e cumprir os seus mandamentos, que nos ordena, está muito acessível. Está muito acessível cumprir a vontade de Hashem. Como eu falei anteriormente, talvez a gente possa imaginar que cumprir os mandamentos de Deus é uma coisa extremamente de outro mundo, mas não é. É algo que você pode cumprir bem pertinho. É algo que você pode fazer através das suas próprias ações. Ações que vão lidar com a tua parte interna. Não só algo que você vai fazer para que alguém veja, ou para uma comunidade, ou para um movimento. Não, não só isso, mas com você mesmo. Existem mandamentos proibitivos e existem mandamentos que é lo tassé e tassé. São mandamentos para você fazer e mandamentos para você não fazer coisas que sejam erradas, né? Algo muito importante para a gente entender esse ponto, nós temos a capacidade de cumprir essas mitzvot que Hashem ordenou para todo o universo de uma maneira bem simples. Vocês estão vendo o slide aí? Existem 3 canais que pelo Tânia a gente consegue cumprir essas mitzvot. Os canais são o coração, a boca e os atos. Esses 3 canais são principalmente responsáveis pelo cumprimento das mitzvot. A gente tem um nível de pensamento também, não é o que a gente vai entrar agora, a gente não vai entrar hoje, mas de acordo com o que passa no coração da pessoa, o pensamento também pode ser compatível com isso, tanto positivamente quanto negativamente. Mas, de uma maneira geral, o que envolve o cumprimento dessas mitzvot são 3 canais em específico: coração, a boca e as ações. Esses 3 aspectos formulam o que talvez alguns de vocês já ouviram dizer de vestimentas da alma. Vestimentas são pensamento, fala e ação. Nós falamos massivamente sobre isso na aula do Tânia, nós falamos isso constantemente, porque são as 3 vestimentas que compõem a alma de uma pessoa. E se a gente fala de vestimenta, isso significa que é algo que está totalmente apegado a nós. E em todos os aspectos. E refletem em todos os aspectos da nossa vida. Observe que são 3 coisas que nós mencionamos aqui, que o Tânia traz para nós, que eles estão conectados diretamente conosco. Obviamente são chamados de vestimentas da alma. A gente vai ver isso lá para frente na aula do Tânia, bem mais detalhado, não agora, como eu falei, hoje é o gostinho da aula do Tânia, para a gente começar a ter a vontade de estudar, a vontade de querer se aprofundar nesse material. Eles representam basicamente o que nós vamos chamar de órgãos funcionais da alma. Alguém está perguntando assim, alma tem órgãos? A alma tem órgãos. Para quem não sabe, a resposta é sim, para surpresa de muitos. Mas a gente vai ver isso também lá na frente. Nos nossos estudos a gente vai pegar isso daí. A conexão desses órgãos que estão relacionados às mitzvot, que estão relacionados ao nosso corpo. Não sei se vocês sabem, só para a gente entender um pouco desse aspecto. Tem um livro chamado Anatomia da Alma, que é com base nos estudos de Rabbi Nachman de Breslev, e que ele explica o seguinte: as mitzvot, elas estão atreladas à nossa alma. Em alguns casos, quando uma pessoa está deficiente numa mitzvah, um órgão do corpo dela se torna deficiente. Por quê? Porque essa mitzvah está atrelada a um órgão da alma, que por ela estar deficiente nessa determinada mitzvah, o seu corpo reflete essa deficiência. Só para vocês entenderem o quanto é profundo esse assunto. A alma se veste nesses órgãos funcionais. E para que seus desejos sejam cumpridos. De maneira mais profunda, coração. Coração é a sede das emoções. Talvez alguma pessoa pode dizer assim, não, corações é a sede das emoções, como é que a gente sabe disso? Quando é que você sente aquele ânimo, né? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, um desejo que está
alguma coisa te acende, incendeia você, te joga lá para cima, te dá muita força, você fica animado, o primeiro lugar que você sente que aquela ideia é legal, que aquele desejo pode te trazer um prazer, onde é que é? Coração. Coração bate mais rápido, acelera, é ou não é verdade? Esses níveis são considerados níveis das emoções, estão relacionados às midot de uma pessoa, que são ali aquelas 6 sefirot que também estão relacionadas a Zeir Anpin. É um outro assunto e a gente vai chegar lá brevemente com a ajuda do Eterno. Mas geralmente as emoções elas se encontram no coração da pessoa. E é daqui que o Tânia vai ensinar pra gente o quanto nós temos que ter cuidado com essas emoções. Quando o nosso coração assume o controle completo dessas emoções, o risco da pessoa fazer coisas erradas é muito grande. O que o Tânia vem dizer para nós é que o nível intelectual, o nível racional, ele precisa controlar as emoções, não é para se tornar uma pessoa fria, não é isso. Mas é que ela vai utilizar as 3 vestimentas quando o nível intelectual estiver controlando as suas emoções e as suas emoções estiverem bem equilibradas. Agora, Sukkot é uma ótima oportunidade para a gente conseguir trabalhar essas emoções. Por natureza, o coração de todos nós ele tem desejo pelas coisas que são naturais. Isso não é nenhum pecado, isso não é nenhum problema. Quando a gente estava falando de desejo, quando o coração acelera, lembra quando você encontrou, se não a sua esposa, a sua primeira namorada, ou ganhou o seu primeiro carro, teve o seu primeiro emprego, que você foi promovido? Como é que você sentiu lá dentro, né? Como se o teu coração enviasse uma descarga ali e acelerasse. São as tuas emoções. Mas se essas emoções, como eu disse anteriormente, não estão bem equilibradas, o problema é que esse bombeamento, principalmente do sangue, nós vamos falar disso hoje ainda um pouquinho, eles vão bombear energia só que para o lugar errado, só que para um desejo errado. Se as tuas emoções não estão bem trabalhadas, ele vai bombear energia para fazer uma coisa que ele tanto deseja, seja certa ou seja errada. E é que está o segredo da coisa que o Tânia vai ajudar a gente. Às vezes é necessário, né, a gente ter os desejos pelas coisas naturais, não é nenhum pecado isso, a gente pode desfrutar de coisas que a Hashem colocou nesse mundo, afinal de contas são coisas maravilhosas, são coisas muito boas. Mas ao mesmo tempo que a gente pode desfrutar dessas coisas naturais, elas também podem ser um combustível que vão ajudar a gente na espiritualidade. Mesmo as coisas desse mundo, elas têm uma função importante que é de ajudar a gente no nível espiritual. Às vezes eu vou dar um exemplo para você, muito simples. Para quem consegue, para quem puder e quiser também, é algo bom, você pode fazer. Às vezes você faz uma viagem, né? Curte aquele momento todinho da viagem, é uma viagem muito boa, que você se diverte, você se distrai, você se renova. Quando você volta para as suas atividades normais, como é que você volta? Volta com aquele pique, volta com aquela força, com aquela disposição. Isso é algo espiritual? Não, não é algo espiritual. Mas aquela atividade fez com que você desenvolvesse uma satisfação, um prazer, que depois, ao você retornar às suas atividades normais, você usou essa energia para fazer coisas boas. O ideal, como o Tânia vai falar, lá em capítulos para frente, não agora, é que a gente possa utilizar todas essas energias para algo que seja espiritual. Com essa pequena ideia assim, inicial do Tânia, a gente vai mencionar um pouco da beleza que essa obra contém, como eu já falei para vocês no começo. Com o intuito de responder, eu sei que, lógico, cada um vai absorver de acordo com sua própria capacidade, mas eu tenho certeza que vai ser suficiente para resolver algumas situações pessoais. Vou fazer uma pergunta para vocês, algumas perguntas para vocês. Já pararam para pensar o quanto de desejos, quanto de vontades e quantas realizações passam pela nossa mente, pela nossa cabeça todos os dias? Já pararam para pensar nisso? Mas já parou para pensar também em como a gente consegue resolver essas situações? Às vezes não são só pensamentos bons, são pensamentos ruins. Mas como é que a gente vai conseguir resolver essas situações? Mas quantas dessas situações, vamos dizer que boas, elas foram para frente? E quantas delas nem saíram até mesmo do campo das nossas ideias? E aí a gente se pergunta, será que foi por falta de vontade? Será que foi por falta de força? Parece sempre que tem alguma coisa que está faltando. Eu peguei esse ponto porque é o seguinte,
Hoje a gente observa que na nossa geração existe um problema, vamos dizer, generalizado. Observem que as pessoas parecem estar sem energia. Observem que as pessoas elas ficam constantemente lutando contra si. E isso é o que está no Tânia. Observem que as pessoas elas baixam o seu nível espiritual com muita facilidade. O conceito que a gente vai abordar hoje previamente, isso de maneira superficial, vai mostrar para a gente que a fonte de todos esses questionamentos e até mesmo as frustrações partem da gente mesmo. A gente não para pensar sobre isso. Mas muitas dessas frustrações, muitos desses questionamentos, não é uma força externa, que às vezes a gente imagina, estou sendo influenciado porque o meu amigo... Não, existe essa troca de energia sim, eu vou falar sobre isso também. Hoje, com a ajuda do Eterno. Se não der, a gente fica para a próxima aula, não tem problema nenhum. Mas muitos desses questionamentos e muitas frustrações, elas partem da gente. Tem situações que a gente nem imagina e o maior investidor contra nós mesmos foram os nossos pensamentos, foram as nossas ideias, foi a nossa falta de posicionamento, foi a nossa falta de energia. Eu vou dizer uma coisa para vocês já hoje nessa aula introdutória. Eu espero que com essas aulas do Tânia, se alguém está com preguiça, que está com baixa energia, melhore. Porque não tem outra saída. Ou você luta, ou você melhora, ou você vai ser vencido. Que Deus nos livre. Mas se você não reagir, se você não lutar contra uma natureza que está dentro de você mesmo, ela vence você. Eu vi uma vez, certa vez, uma frase, é um palestrante muito conhecido, está na internet, chama-se Wendell Carvalho, e ele fala umas coisas muito interessantes, muito boas. Porque eu até falei aqui em um dos Shabbatot o seguinte, que se ele não leu o livro do Tânia, muito provavelmente os professores dele devem ter lido, não é possível. Porque ele usa uma frase, e agora segure-se na cadeira. Não precisa segurar não, ninguém vai cair. Ele usa uma frase que diz o seguinte, a gente pergunta o que está acontecendo conosco. Já parou para pensar nisso? Não? O que está acontecendo com você? Às vezes a gente não se dá conta do que está havendo dentro da gente, vai só empurrando com a barriga, vai só levando, vai levando. E quando a gente percebe, essas coisas já dominaram a gente. Acontece dentro de nós uma luta. E é muito simples a resposta. Contra quem você está lutando? A sua luta é você contra você. É o que o Tânia vai dizer, então se prepare, se você não quer ouvir isso, eu já estou te adiantando o que você vai encontrar pela frente. Porque o Tânia vai dizer para você, a tua luta é você contra você. A tua luta é aquilo que está dentro de você mesmo. Eu disse e repito, se esse palestrante não leu o Tânia, eu acho que os professores dele devem ter lido, porque para falar uma coisa dessa tem que ter pelo menos uma noção disso, né? Não só uma noção de psicologia, mas sim uma ideia de alma. Aí a gente se pergunta, o que tanto tem então dentro de nós que faz essa luta constante ser às vezes até desgastante, até desgasta o indivíduo e coloca a pessoa para baixo? Já percebeu isso, não? Tem muita gente que entra num estado muito baixo, muito negativo, porque ela está perdendo energia. Às vezes ela está lutando com as ferramentas erradas e às vezes ela mesma está desperdiçando energia. Às vezes não é só a luta interna que ela está tendo, não. E ela está gastando energia para lutar, para se manter de pé. Às vezes ela está gastando energia de maneira errada. Às vezes ela está utilizando essa energia não para vencer aquilo que está dentro dela, mas simplesmente para alimentar algo negativo que está dentro dela. Já parou para pensar? E daí quando a gente observa, é desgastante. Tem solução? Jonas está aqui. Tem solução, Jonas? Tem, não tem? Tem solução. Bezat Hashem, a gente vai conseguir. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo lado mais místico da Torá, pelo lado da Kabbalah, do Zohar, nós sabemos que o universo ele é formado de energias e frequências. Todo o universo. A internet que a gente está usando é uma frequência, né?
O computador que a gente está usando, a transmissão que a gente está fazendo aqui, é uma energia, é uma frequência. Está todo mundo conectado nessa mesma frequência. Presta bem atenção no que eu falei para você. A gente não sente como se você colocasse o dedo numa tomada, aí você sente a eletricidade. Ela existe, ela está sempre ali. Essa frequência está sempre no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o nosso próprio corpo também possui energia. Isso é algo para a gente meditar nisso, porque o nosso corpo possui energia e o nosso corpo possui uma frequência. Quer ver um exemplo muito prático, um exemplo muito simples disso? Tenho certeza que todo mundo já viveu isso. Vê uma pessoa que está perto de você, que ela está muito para cima, que ela está muito feliz, que ela está estimulada, que ela está feliz com as coisas. Se você ficar perto dessa pessoa, como é que você vai se sentir? Vai se sentir motivado, não vai? Você vai se sentir bem. Por isso tem até aquelas palestras motivacionais para colocar a pessoa para cima, para induzir ela para cima e ela conseguir realizar as tarefas que uma empresa ou qualquer outra coisa tenha proposto para ela. Você se sente uma pessoa mais forte, você se sente energizado, você se sente empolgado. Isso é uma capacidade que todo ser humano tem, isso é algo espiritual, que é de compartilhar energia. Agora, quando uma pessoa está muito para baixo, observe que quando ela se aproxima de você, como é que você se sente? Você também se sente para baixo. Parece que aquela pessoa está sugando a tua energia e daqui a pouco parece que você está fraco sem nenhuma energia. Às vezes a gente se sente assim, não é por ninguém não. Às vezes até por nossas ações. Eu vou provar para você isso dentro do que aquele livro Cuidado Sua Alma Pode Estar em Perigo, do Rabino Abraham Ramovitz, ele diz sobre esse ponto. Agora deixa eu fazer uma outra ideia para vocês. Imagina que no mundo que nós vivemos, a gente não vê essa energia, mas ela acontece. No mundo espiritual, existe também essa frequência, existe também essa energia que move todos os níveis. O mundo espiritual é movido por frequências, por energias. O resultado desse puxar para baixo, pessoal, que a gente começou a falar lá no começo, leva a pessoa a alguns estágios que são extremamente perigosos que a gente está vendo na geração de hoje. Que estágios são esses? A pessoa fica angustiada, a pessoa fica com tristeza, a pessoa fica deprimida. Que Deus nos livre disso. Mas é o que mais acontece na nossa geração hoje, é esse ponto. E às vezes a pessoa se pergunta, onde é que está as minhas energias? Já passou aquele dia em que você dorme, descansa, tipo, 8 horas numa boa, e de repente parece que não tem energia ainda, não? Tem alguma coisa errada. Para onde tem essa energia? Está tendo fuga de energia, não é possível. Essa energia está escapando por algum lugar, ou, segundo o próprio Tânia, você está dando essa energia para alguém. Você está compartilhando essa energia com alguém. Está dando de graça essa energia para alguém. E é isso que a gente vai tentar descobrir. Segundo o judaísmo, essa energia é uma energia que te puxa para baixo, te deixa pesado. Quando você desperdiça ela, quando você vai perdendo essa energia, você vai enfraquecendo por meio desses sentimentos. Embora alguns desses sentimentos, em alguns momentos, eles são bons e eles precisam existir. Você vai falar, mas que isso? Que loucura, angústia, tristeza, isso é bom em algum momento? Sim. O Alter Rebbe diz que em alguns momentos eles são bons. Se a gente chegar lá hoje, a gente vai saber. Senão, na próxima aula a gente sabe disso. Mas às vezes a pessoa pergunta, onde é que estão as minhas energias? E para quem? Por quê? Por que meio elas estão baixando, elas estão se desgastando? Deixando a pessoa num estado completo de vazio e para baixo. Já percebeu isso, não? Deixando a pessoa totalmente para baixo, vazia. Eu acho que muitos de nós já tivemos essa experiência. Às vezes se sentir vazio. Isso é um problema sério. Isso é um problema muito sério. Tem vários assuntos sobre esse ponto. E os casos, obviamente, precisam ser avaliados. Porque, particularmente, nós vamos pegar aqui um ponto de partida, porque isso pode envolver diversas situações emocionais.
Às vezes a pessoa pode se decepcionar com alguém. Uma decepção que também pode ser resolvida, basta a gente mudar o foco da nossa visão. Às vezes a pessoa pode se chatear com alguém e baixar a energia dela, ficar com tristeza. Às vezes uma tristeza por insatisfação, não só por esse ponto, mas consigo mesmo. Mas dá para resolver desde que ela consiga mudar a sua perspectiva. Então agora a gente vai chegar num ponto de como é que esse processo funciona, que baixa essa energia. Pessoal, tudo isso tem a ver com o Tânia. O Tânia está mostrando para a gente as energias que nós estamos envolvidos, as frequências que nós estamos, o que absorve essas frequências, quem se conecta com essas frequências, como a gente desperdiça a energia, entenderam? A gente vai pegar esse ponto dentro daquilo que o Tânia está trazendo para nós e para onde essa energia pode estar vazando, que a gente às vezes nem presta atenção. Todo mundo sofre influências espirituais, inegavelmente. Quer sejam influências positivas, quer sejam influências negativas. Mas eu acho isso importante para que a pessoa ela possa conseguir notar, ela possa identificar e analisar o que pode estar acontecendo com ela mesma. Para que a pessoa possa conseguir ver qual o motivo que ela está ficando para baixo. Qual o motivo que essa energia está sendo sugada. Pode estar acontecendo consigo mesmo e às vezes a pessoa fica sem entender o que está acontecendo. Às vezes ela vê isso com outras pessoas, mas com ela mesma também está. Ronaldo está falando que o som está falhando. Talvez seja só o seu, Ronaldo. Até agora está tudo bem. Dá uma olhadinha, às vezes pode ser sua conexão com a internet. Talvez. Mais alguém está com o som falhando ou não? Se puder me dar um retorno. Alguém está com o som falhando? Não. Tá bem aí o som para todo mundo? Som ok. Então, provavelmente deva ser aí, Ronaldo, seu, por causa da internet, tá bom? Imagina o seguinte, pessoal. Muitas vezes o desconhecimento dessa ideia da pessoa em perda de energia, esse desconhecimento da parte dela, faz com que ela se torne uma vítima em potencial de outras forças negativas. E são forças que, obviamente, têm a cooperação sua, nossa. Imagina o seguinte, você vai para um lugar desconhecido. Você mal conhece o caminho e nem as pessoas de lá. Mas simplesmente você vai até esse local por alguma finalidade, vai participar de um evento, é convidado por algum motivo. Dessa forma, como é que você vai se comportar? Você vai se comportar como uma pessoa discreta, caso você não queira chamar a atenção. Justamente para você evitar de ficar no foco das coisas. Afinal, você não conhece ninguém, você não sabe o que pode ter, ou até acontecer por lá. Você vai tomar certos cuidados para não atrair a atenção. Espiritualmente, funciona da mesma maneira. Só que a pessoa precisa de fato aprender a tomar cuidado para não se tornar um alvo espiritual. Eu não estou chamando aqui ninguém para se tornar um religioso, uma pessoa que, o cara é extremamente religioso. Não. Mas muitas coisas a gente pode fazer ou deixar de fazer para não se tornar um alvo dessas energias, para não se tornar um alvo dessas forças. Imagina-se numa multidão de pessoas. Você não quer se destacar porque pode ter alguém ali naquele meio, num monte de gente, sei lá, uma pessoa que pode ser um bandido. Imagina, por exemplo, eu sei que tem gente aqui do Rio e gente de Belo Horizonte. Imagina que você vai lá na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, vai como é lá em São Paulo? São Paulo eu não lembro. 25 de março, vai lá em São Paulo 25 de março, vai aqui no Oiapoque, em Belo Horizonte. Imagina que você resolve ir lá 11 horas da noite. Aí você pega o último lançamento do iPhone aí, iPhone X Max. Acende a tela dele e coloca pro alto assim. No meio do Oiapoque, no meio da Uruguaiana, no meio da 25 de março, 11 horas da noite. Com ele aceso nas suas mãos pro alto. O que você quer? Quer que alguém tome de você o telefone, Deus nos livre, mas você está chamando a atenção de alguém. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem sinais que a gente dá.
Tem coisas que a gente já tem, luzes que a gente acende. E agora eu vou colocar um slide para vocês lerem aqui, que diz o seguinte: existem elementos espirituais interagindo conosco constantemente através de energia e frequência. Para captar energia, para captar uma frequência, você precisa de um sinal. E quem é que dá esse sinal? Você mesmo. E para a nossa realidade, é bom a gente não chamar tanta atenção. Mas o que eu estou querendo dizer com esse não chamar tanta atenção? Felizmente, muitas pessoas não têm esse cuidado. O homem no seu baixo nível espiritual, muitas vezes, ele ignora isso. E fica sempre contando com a sorte durante toda a vida. Às vezes alguma coisa dá certo para ele, às vezes alguma coisa dá errado. Ele conta com a sorte, ele não tem cuidados, ele simplesmente se arrisca. Aí as coisas começam a acontecer na vida de uma pessoa, ela não consegue entender por que tudo isso está acontecendo. E às vezes ela não consegue entender porque ela está tão apática. Ela está apática a ela mesma, não é nem a ninguém externo, não. Às vezes ela está com uma insatisfação pessoal, ela está com uma insatisfação em relação a ela mesma. E agora porque a coisa começa a ficar complicada. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, dentro da parte mística dos ensinamentos judaicos, dos nossos sábios, foram transmitidos desde Adão para Avraham, Moshe no Har Sinai e assim por diante. A apatia na pessoa ocorre por meio de uma coisa muito simples. Eu vou dizer uma coisa e vocês já vão identificar o que eu estou falando. Kabbalah falou o seguinte: todas as bênçãos, todas as coisas boas, elas já estão liberadas para nós, espiritualmente. Já está liberado para a gente. Mas o que faz a gente não acessar essas coisas, já que elas têm liberação? Bloqueio espiritual. Pelo Tânia, a gente pode encarar isso também. Uma das formas de bloqueio espiritual é chamado como Tentum Halef, endurecimento do coração. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui, acredito que sim. Vamos lá. Tentum Halef, coração endurecido, endurecimento do coração como pedra. Quem estudou isso aqui já sabe do que eu estou falando. Nós falamos isso nas nossas classes. Vocês vão ouvir também futuramente. Endurecimento do coração. Esse endurecimento do coração impede que o fluxo de energia espiritual venha para a pessoa. E quando a gente fala de impedimento de fluxo espiritual, nós estamos falando de uma casca, de uma clipá. Ou a gente também pode considerar como uma clipá noga, uma força espiritual. Essa força espiritual, ela oculta a luz de Deus no mundo e, obviamente, oculta essa luz para a pessoa também. O ponto principal aqui, pessoal, é que as forças negativas têm como principal objetivo derrubar uma pessoa, derrubar um homem. Mas no fundo, não é isso que ela quer. Ela tem como objetivo isso, essa é uma missão dela. Mas no fundo não é isso que ela quer fazer. O que assim podemos dizer que como resultado a pessoa fica como? Para baixo, adoentada, dificuldades financeiras e etc. Que Deus nos livre disso. O cerne principal de tudo isso, dessas ideias, e o objetivo dessas forças negativas, lembra que eu falei de energia lá em cima? Lembra que eu falei de força, de frequência? O objetivo dessas forças negativas é único: sugar a vitalidade espiritual da pessoa. Mas para que ela precisa sugar a vitalidade espiritual da pessoa? Porque ela não tem como se alimentar sozinha. E ela depende de alguém para alimentá-la. Para que isso aconteça, a pessoa precisa fazer algum ato que a identificam como uma vítima em potencial. Que mostre lá para o bandido: "Ei, olha aqui, ó, lembra do exemplo do iPhone que eu dei lá em cima? Ó, o telefone está aceso, estou aqui 11 horas da noite sozinho na rua, ninguém dei sinal para ele." Essas forças, elas precisam se manter, mas como elas não têm energia própria, elas não conseguem fazer isso sozinho, elas dependem fundamentalmente dos atos que uma pessoa realiza. Isso não é uma coisa assim, viagem não, viu, pessoal? Isso é real, porque o mundo espiritual lida com frequência e lida com energia. O Tânia traz pra gente, não só o Tânia, mas também o livro Anatomia da Alma. Cuidado, sua alma pode estar em perigo. O próprio Zohar traz pra gente um conceito importante.
O corpo de uma pessoa tem pele, tem tendões, tem músculos, mas principalmente tem uma coisa que dá vitalidade para tudo isso. O que é? O que é, Jonas? Hã? Sangue. Sangue dá vitalidade para tudo. Já parou para pensar que o sangue... Vocês sabem disso porque vocês estão vivos, né? Baruch Hashem, temos muitos anos de vida e longa vida. O sangue percorre o corpo todo e todos os órgãos. Ele se torna o principal agente pelo qual a gente realiza as nossas tarefas. Porque se uma pessoa não tem sangue, ela está uma pessoa morta. Então não pode fazer nada, não pode realizar nenhuma tarefa. Ela está fraca, ela não tem força. A gente realiza tarefas emocionais ou físicas porque a gente tem sangue correndo na nossa veia. Só que tem um problema. Não com sangue. Mas o que se transforma em sangue? É muito profundo isso, não dá pra gente tratar isso em uma aula aqui de 50 minutos, né? A gente já está perto do final hoje, mas a gente vai continuar. O sangue se torna o agente principal e vitalizador desta que a gente chama de Nefesh. Sabe que a alma tem 5 níveis diferentes. Nefesh, Ruach, Neshama, são os 3 primeiros. A gente tem mais outros 2 níveis, não vamos entrar nisso agora. Hayah e Yehidah. Não vamos entrar agora para não ir para outro assunto. Mas vamos falar primeiro só do nível primário, Nefesh. Nefesh é considerado pela Kabbalah, é considerado pela própria Hassidut também como nível animal. É o nível mais baixo da alma do homem. E lá na frente o Tânia vai dizer o seguinte, que a alma animal é o próprio indivíduo. Olha que coisa complicada. Eu vou explicar isso quando a gente chegar na aula. Mas só estou dando um gostinho para vocês do que a gente tem. Que a gente tem um trabalho revitalizador para fazer aí. De construir algo, de mudar algumas coisas. Só que a Nefesh, a gente considera, vamos dizer, alma. Mais tarde a gente vai ver isso também, como ela se relaciona com as emoções, né? A própria alma animal. A origem desse nível de alma não é na santidade, e sim naquela casca que a gente falou lá em cima, aquele panoga. Que vai depender de como a pessoa vai atuar. Essa força vital que ela está no sangue, ela pode ser levada tanto para a santidade, levar o homem para um nível espiritual mais alto, ou pode levar a pessoa para um rebaixamento maior. Ou seja, vai rebaixar o homem, vai colocar o homem no nível espiritual baixo. Tudo só depende dos atos. Quer uma prova de que o sangue interfere nisso? Não. Vamos pegar o hebraico. Vamos pegar aqui no hebraico. Nas letras hebraicas, vamos pegar... Não nas letras, que eu não vou utilizar letras agora, mas vamos pegar aqui da palavra hebraica para sangue. Até que ponto isso gera uma conexão. O Rebbe Nachman ensinou em outro lugar. Likutei Moharan 1:29-5:9 diz: um sistema circulatório que está poluído pelo pecado cria dificuldades para o ganho de sustento. Quem rouba gera sangue pútrido dentro de si mesmo. E o mesmo se aplica a quem é desonesto nos negócios. Porque a palavra hebraica para damim se traduz tanto como sangue quanto como dinheiro. Daqui a gente vai ver que a maneira com que o sangue de uma pessoa, tanto fisicamente como espiritualmente, porque o que dá vitalidade, o que dá força para a pessoa é justamente o sangue, e isso tem uma influência espiritual, porque o sangue é a alma se encontra no sangue, isso vai conectar a pessoa, pode ser com energia positiva, pode ser com energia negativa. Agora, se uma pessoa está usando a vitalidade dela, que está no próprio sangue, para coisas que transgridem as leis espirituais, é como se ela acendesse agora um neon espiritual. Ela acenasse para aquelas forças espirituais. Agora, como ela está usando essa vitalidade para algo que é negativo, ela deu um oi para as forças espirituais do lado negativa. E agora essa pessoa se tornou um alvo para as forças negativas que buscam agora ela para sugar a sua vitalidade. E que agora ela se tornou disponível por causa dos atos negativos que ela fez com essa vitalidade que ela tem dentro dela. Agora ela usou a sua vitalidade de maneira errada. Observe que isso está envolvido com os desejos que uma pessoa tem.
Observe que isso está envolvido com os desejos do coração de uma pessoa. Por quê? Se ele estivesse conectado com o nível intelectual, ele pensaria muito antes de qualquer outro ato. Se ele estivesse agora conectado com o nível intelectual, onde o Tânia aborda, o Alter Ego explica o seguinte, que esse nível intelectual é a residência da alma divina, e justamente esse nível intelectual teria o controle sobre as emoções, a energia dele estaria indo para o lugar correto. Pessoal, a gente vai parar hoje por aqui. E já deu para a gente começar a esquentar o assunto do Tânia. O assunto está ficando bom. E na semana que vem a gente vai continuar sobre esse ponto. A gente vai continuar tratando esse aspecto, para onde vai essa energia, como essa energia é sugada e que solução a gente pode encontrar e até que pontos essas energias que às vezes a gente está um pouco para baixo, até que ponto a tristeza, a angústia pode ajudar uma pessoa a partir do momento em que ela reflete sobre os seus atos.